O Barroco, assim como a pérola que deu origem ao seu nome, é um movimento que não se desenvolveu de maneira homogênea. É possível identificar particularidades claríssimas em cada um dos países que se aventuraram nos seus próprios barrocos. O inicial, da Península Itálica, do Caravaggio, é consistentemente diferente do barroco que aconteceu, por exemplo, nos Países Baixos de Rembrandt, mas isso valeria para quase qualquer movimento europeu em maior ou menor medida. Mas no barroco isso foi um pouquinho mais agravado por dois fatores. Primeiro, o barroco é um movimento de cunho político. Mas calma, isso a gente já explica. E o segundo motivo é que o barroco foi um movimento internacional. Sim, afinal o movimento fez sucesso em colônias, como o Brasil, onde foi fortíssimo. Mas beleza, por que político? Bom, como nós vimos com bastante calma na nossa série sobre o Renascimento, que tem todos os vídeos linkados aqui no card e na descrição, coisas muito importantes estavam acontecendo na Europa. O Renascimento englobou um conjunto de valores, como o antropocentrismo, o racionalismo, apego aos muitos conhecimentos, as individualidades e escolhas de cada um. Os sujeitos do Renascimento, a seu modo, naturalmente se afastavam da escolástica medieval, cujos valores estavam desalinhados com esse novo espírito do tempo. E essa postura mais crítica de observar o mundo se uniu com uma nova forma de experienciar a religiosidade, que foi o protestantismo. Além do que, com as grandes navegações, as relações econômicas e sociais foram se alterando no compasso em que o mundo aumentava. A Igreja Católica, até pouco tempo, tinha monopólio total do conhecimento e da ideologia na Europa, além de ter muito dinheiro e exercer poder político diretamente. Então, num período curto de tempo, todas as instâncias fundamentais para o gigantesco poder exercido pela Igreja Católica foram desafiadas. No intuito de resolver essa questão, a alta cúpula da Igreja Católica se reuniu e começou a refletir quais seriam as estratégias mais adequadas para fazer uma boa manutenção de seu poder. Quem fez a convocação foi o próprio Papa, Paulo III, em 1546. O evento ficou conhecido como Concílio de Trento e durou, sem exagero nenhum, 18 anos, terminando em 1563. E foi neste momento que começou a rolar a Contra-Reforma. E o Barroco seria a estética dos instrumentos de propaganda da Contra-Reforma. Contra a rigidez do protestantismo e do Renascimento, sóbrios e racionais, viria esse estilo das curvas e das extravagâncias. Tudo o que havia de apolíneo no Renascimento seria dionisíaco no Barroco, assim como a pérola irregular que brilha mais do que as perfeitas e simétricas. Uma estratégia de marketing, a rigor, e bastante eficiente. A Contra-Reforma, claro, não se resumiu à sua estética. De fato, eles tiveram que discutir todas as suas doutrinas para oferecer resposta diante dos questionamentos levantados pelos protestantes. Fora que várias outras medidas foram tomadas. Por exemplo, Inácio de Loyola havia criado a Companhia de Jesus, ou os Jesuítas, no intuito de catequizar os novos mundos recém-descobertos, estratégia endossada pela Igreja. E teve também a Inquisição, ou o Santo Ofício, que era basicamente uma instituição formada por tribunais da Igreja com o objetivo de perseguir, julgar e punir os hereges. E também, por último, compilaram os livros do Index de livros proibidos do catolicismo. Aliás, era essa a cabeça dos padres que vieram formar o Brasil. E o Barroco foi a primeira forma de arte que rolou mesmo por aqui, com artistas nossos e com proposta coesa para arquitetura, música, escultura e pintura. O Barroco durou tanto tempo que, para muitos historiadores, não só fundou a cultura brasileira, como continua a influenciá-la até hoje, mas também foi fortíssimo na Europa. Dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música do século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo os costumes, valores e relações sociais, é chamada de barroca. Foi uma reafirmação do poder da fé, a vitória da emoção sobre a razão e de Deus sobre o homem. Como muito bem coloca Eugene Green, cineasta e dramaturgo francês, quando fala de Caravaggio, o Deus oculto está sempre presente em seus quadros, representado pela luz que vem de uma fonte escondida. Para mim, essa é a base da arte barroca. Ou seja, a luz que tudo iluminava nos quadros claros do Renascimento é substituída por uma luz que oculta, contrasta. Não é a luz que revela o objeto, é uma luz que afeta o olhar sobre os objetos e que revela uma dimensão escondida, metafísica, o que torna essa arte muito interessante, rica e variada,
além de ter sido fortemente financiada pela instituição mais rica e com mais alcance na época. O Barroco chegou em muitos lugares, dentro e fora da Europa, além de ter contado com alguns dos maiores artistas de todos os tempos. E nós vamos falar de tudo isso com bastante calma nos próximos